A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar me dirigindo a você, querido amigo, aluno da Escola Teológica FAESP Extensão Francisco Morato, sob a liderança do nosso irmão Davi, e quero fazer nesse momento, uma aula introdutória, uma aula revisional de toda a matéria e conteúdo que nós podemos aplicar em aula durante esse mês, a qual o Senhor nos deu a responsabilidade de falar sobre antropologia e hamartiologia. Então, meus irmãos, o que é antropologia bíblica, à luz da palavra do Senhor? Antropologia é o estudo da natureza humana de acordo com o que está nas escrituras sagradas. Então, vai falar sobre a origem do ser humano, qual foi o propósito de Deus ter criado o ser humano e qual é a relação que o Senhor ele estabeleceu com o ser humano. Então, a palavra do Senhor, irmãos, a Bíblia Sagrada, é o nosso maior referencial quando se trata dos ensinos bíblicos, teológicos, acerca da disciplina de antropologia. Então, é na palavra do Senhor que nós encontramos a origem do homem, vai falar sobre a criação do ser humano, a identidade do ser humano, vai falar também sobre os aspectos espirituais, vai falar também sobre qual foi o objetivo principal de Deus ter criado o ser humano. Então, nós podemos falar sobre a criação, a criatura de Deus. Trouxemos até um tema para discussão e debate. Primeiro falando sobre quando Deus está ali com a Trindade, falando sobre o homem sendo criado à imagem e semelhança do Senhor. Então, o único ser que foi criado à imagem e semelhança do Senhor foi Adão, ok? Então, o Adão, ele refletia as qualidades de Deus no pensar, no criar e no se relacionar. Então, Deus, ele mantinha um relacionamento com Adão, ok? Então, Adão, ele refletia os atributos de Deus, como a criatividade, como o pensar e também o de se relacionar, Então, Deus, ele criou a sua imagem e semelhança, ok? Após, irmãos, após a queda do ser humano, que é o que nós vamos falar mais para frente em hamartiologia, todo ser que foi gerado a partir da concepção entre um homem e uma mulher, ele é gerado, segundo a imagem de Adão, Adão corrompido pelo pecado, ok? Mas isso é um assunto para nós comentarmos um pouco mais adiante, ok? Então, o homem ele foi feito para ter relacionamento com Deus. Às vezes alguém me pergunta, Rafael, qual foi o objetivo de Deus ter criado a humanidade? Não foi para ficar rico, não foi para ter posses, nada disso. Mas o homem pode ter isso? Pode, irmãos. Mas o principal objetivo de Deus ter criado o ser humano foi para que o homem tivesse relacionamento com Deus. O que diz em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz que a Bíblia chama os seres humanos a conhecerem a Deus, O conhecimento de Deus, o conhecer a Deus, não é somente eu saber sobre Deus, mas ter relacionamento com o Senhor, ok? E a palavra do Senhor diz em Provérbios 1:7 que a verdadeira sabedoria começa no temor do Senhor, Então, Deus, ele cria o ser humano para conhecer a Deus de maneira mais íntima, através da obediência da sua vontade, com base no que está na palavra do Senhor. O homem também foi criado com atributos. Atributos são qualidades, que uma pessoa ela nasce com esses atributos ou ela desenvolve ao longo do tempo, Então, nós temos alguns atributos que é semelhante aos atributos de Deus, já falamos aqui. O da
criacionismo ou da criatividade. O homem também nasceu com criatividade, ok? Então, a semelhança com Deus em atributos, né, vai falar sobre a criatividade, sobre a razão, né? Então, o ser humano, ele é o único, né, animal, né, podemos dizer assim, criado por Deus, que raciocina, que ele pensa, que ele se relaciona, ok? Então, a semelhança com Deus é na capacidade entre o homem poder escolher entre fazer o que é bom ou o que é mal, ok? Então, Deus deu a nós a capacidade de raciocinar, de pensar, de se relacionar e também de criar, ok? Então, a semelhança com Deus, né, faz com que nós podemos agir, né, através dessas ações. Falamos também sobre o criacionismo, né? Então, Deus deu, ok, a capacidade do homem criar coisas que ainda não existem. Então, a criação foi feita, né? Deus, quando ele cria, né, os céus, a terra, o mar, ok? Ele criou toda a terra de uma forma intencional, planejada e desejada por Deus. Então, não foi algo, né, algo do acaso, ok? Então, o ser humano ele foi criado com um propósito, né, específico de viver em comunhão com Deus e cuidar da criação de Deus, ok? Podemos falar também sobre do que o homem ele é formado, né? Falamos em sala, né? Existem algumas teorias, algumas correntes teológicas que afirmam que o homem ele é um indivíduo completo. Não existe divisão de corpo, alma e espírito, né? Que é o que chamamos de monismo. Então, o monismo, ele fala que o homem é uma unidade única, indivisível, sem divisão entre corpo, alma e espírito, ok? Também há uma linha teológica que fala que o homem é dicotômico, ou a dicotomia, que apenas acredita que é corpo e alma, ok? Então, ela é vista como a parte imortal, então a alma é parte imortal e o corpo, né, é a parte mortal do ser humano, ok? E a linha teológica que nós cremos, que nós acreditamos, que nós professamos, é da tricotomia, né? Então, o homem ele é tricotômico, ou seja, ele é dividido entre corpo, ok? Corpo, matéria, alma, né? Alma, pensar, o sentir as emoções, é a alma, o relacionar, o criar, tudo isso faz parte e atributos da alma. E o espírito, né? Que é o da adoração a Deus. Quem adora a Deus é o espírito, ok? Que habita em nós, ok? Então, nós cremos nessa linha teológica. Rafael, se essa pergunta ela cai na prova, do que é composto ou qual é a substância do indivíduo? Ele é monismo? Ele é tricotômico ou ele é dicotômico? Se ele é dicotômico, justifique. Não, ele é tricotômico. Ele é dividido por corpo, alma e espírito. Mas eu não vou colocar uma pergunta dessa na prova, né? Até brinco com os irmãos, né? Porque é muito fácil. Ok, meus irmãos? Podemos falar também, irmãos, aqui sobre a origem da alma. Da onde? Quem criou a alma? Da onde surgiu a alma? Ok? Então, a Bíblia fala que Deus é o Deus criador de todas as coisas. E quando ele cria o ser humano, ele sopra em suas narinas o fôlego divino e o torna alma vivente. Ok? Então, Deus ele soprou, está lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Deus ele soprou nas narinas do homem o fôlego divino e o homem se tornou alma vivente, tá? Então, a alma vivente, a alma, né, ela tem origem aonde? Ela tem origem divina, ok? Então, ela foi criada diretamente por Deus no momento, né,
da concepção ou nascimento, ok? Então, quando o homem ele está sendo gerado ali, né, no ventre materno, ok? Ele já está ali com os batimentos cardíacos, com o seu coração batendo, ele já é uma alma vivente, ok? Então Deus ele soprou, né, o primeiro homem criado por Deus, lembra? Não podemos esquecer disso, Adão, e Deus ele soprou nas suas narinas o fôlego divino, ok? A alma, ela é imortal, ok, irmãos? A alma não morre, ok? Porém, ela tem um destino eterno. Se a alma ela for uma alma obediente, que anda nos caminhos e nos preceitos do Senhor, ok? Ela entrará para o repouso eterno. Porém, se ela for uma alma que anda dos seus próprios jeitos, da sua própria maneira, fazendo o que quer, né? Praticando o que quer, ela vai ser condenada ao tormento eterno, ok? Então, a criação da alma, ou a origem da alma, ela está diretamente ligada a uma ação de Deus. Então, foi Deus que criou a alma. Caso caia uma pergunta dessa na prova, irmãos, falando sobre a origem da alma, né? Claro que eu vou colocar aqui algumas opções, né? Mas nós cremos que a alma, ela tem uma origem divina, porque o próprio Deus, né, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, em resumo, né, nós falamos na matéria de antropologia sobre que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, toda a raça humana que foi gerada através da concepção entre o homem e uma mulher, nós vemos que ele foi criado à imagem e semelhança de Adão, que foi corrompido pelo pecado, que é o que nós vamos falar na próxima matéria, ok? Então, a antropologia vai falar e vai revelar o conhecimento de Deus. Então, o ser humano ele foi criado para ter relacionamento com Deus. Caso caia uma pergunta dessa na prova, irmãos, qual foi o objetivo de Deus ter criado o ser humano? Foi para que Deus tivesse e para que o homem tivesse relacionamento com Deus, ok? Nós também temos atributos, né? Atributos são qualidades, são aquilo que o Senhor colocou em nós, ok? Que é semelhante aos atributos de Deus. Não estou falando que nós temos aqui, irmãos, atributo semelhante, não quer dizer que é igual. Por exemplo, né? A razão, né? O raciocinar, o pensar, ok? Então Deus ele pensa, ele raciocina, ok? Como nós também pensamos e raciocinamos. Também o de criar, que é o criacionismo. Deus ele criou a humanidade, criou o universo, criou a natureza, criou o céu, criou a terra, ok? Então, qual é o atributo de semelhança? Que nós também temos, né? Esse atributo de trazer existências coisas que não existem. Isso Deus ele colocou no ser humano. Então, todo ser humano é um ser criativo, ok? Falando sobre a substância do indivíduo, já falamos aqui que Deus ele criou o homem, corpo, alma e espírito, que é a tricotomia, ok? E para finalizar a matéria de antropologia, né, falamos sobre a origem da alma. A origem da alma é uma origem criada por Deus e tem um destino eterno. Se for obediente, descanso eterno. Se for desobediente, vai ser tormento eterno. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deixa eu fechar aqui e vamos entrar agora na matéria de hamartiologia. Glórias a Deus. Lembra que é apenas uma aula revisional, apenas para você tirar as suas últimas dúvidas e para que nós possamos aplicar a prova. Lembrando, a prova está muito fácil para aqueles que estudaram, tiveram aí a leitura do livro, ok? Lembrando que a matéria toda ela foi exposta, né, de uma forma bem ampla, né, no que tange ao conhecimento, discutimos em aula, e aqui é apenas uma revisional de toda a matéria. Mas antes disso, irmãos, eu quero já deixar aqui, para título de indicação,
né, para você aumentar o teu conhecimento. Eu levei esse livro em sala, que é a Teologia Sistemática, né, do Rainer Gruden, tá? Que vai falar sobre as principais doutrinas da teologia sistemática, ok? Vai falar sobre a doutrina da salvação, doutrina do homem, ok? A doutrina do pecado. Então, para você que é aluno do curso teológico, se faz necessário você ter uma obra como essa para o seu conhecimento, ok, meus irmãos? Meus irmãos, eu lembro que em sala nós discutimos sobre a matéria de hamartiologia. Hamartiologia é a doutrina que estuda o pecado em seus mais variados aspectos. E eu trouxe para os irmãos, a título, até para entender qual era o grau de conhecimento dos irmãos, quando nós falamos de pecado. E eu falei em sala sobre qual é hoje o papel da disciplina na igreja, ok? Até eu falei, irmãos, qual que é o cenário de hoje, né? E qual é a sugestão que os irmãos podem, de certa forma, contribuir para uma melhor aplicação da disciplina na igreja hoje. Os irmãos contribuíram, foi muito bom para, de certa forma, a gente conseguir traçar uma linha ali de pensamento, e graças a Deus todos contribuíram, ok? Então, a hamartiologia, ela é o estudo teológico que estuda sobre a doutrina do pecado, ok? Pecado, irmãos, ele embora promete uma liberdade, satisfação, ok? Na verdade, ele está escravizando. Então, o pecado, ele gera em nós, irmãos, desejos insaciáveis que nunca podem ser plenamente atendidos, ok? Então, a matéria de hamartiologia, ela vai estudar sobre a doutrina do pecado, qual foi, né, o primeiro pecado que foi cometido. Nós estudamos também sobre o primeiro pecado no mundo, ok? E trouxemos muitas informações para os irmãos. Então, a hamartiologia, ela visa esclarecer e trazer luz para os irmãos acerca da doutrina do pecado. Amém? Também falamos sobre definições, termos, ok? Da mesma forma que nós acreditamos que não existe pecadinho e pecadão, porém, dentro da matéria de hamartiologia, nós vemos que existem alguns tipos de pecados que vale o nosso comentário, ok? Comentamos em sala e agora estaremos comentando também. Vamos dar o primeiro exemplo. Pecado da iniquidade. Pecado da iniquidade é todo pecado que nós arquitetamos, ou seja, eu planejo para executar. Trouxemos o exemplo de Davi, quando ao invés dele estar indo para a guerra, ele decidiu ficar lá no palácio, né? Ficou no palácio ali e no momento ali de vacilo, no momento ali de não tenho nada o que fazer, de mente vazia, ele observa na janela, ele vê uma mulher tomando banho, e ele procura saber quem era aquela mulher, e ele chama aquela mulher, ele tem um relacionamento com aquela mulher, né? Ele descobre que era uma mulher casada, era esposa de um dos seus combatentes de guerra, Urias, e, irmãos, tudo aconteceu. Lembra que o pecado é um abismo chamando outro abismo, né? Então, após ele descobrir que Betseba estava gestante e sem ter um relacionamento com Urias, ele chama Urias, e Urias fica todo constrangido, de repente ele fala, vou ter que, né, embebedou Urias, né, até que ele chegou ao ponto de cometer um assassinato, né, colocando Urias à frente, né, dos primeiros soldados para que ele fosse morto. E foi essa a carta que o general ele recebeu para que acontecesse, e isso aconteceu. Porém, o pecado de Davi ele foi, né, revelado pelo profeta Natã, e ali o profeta repreendeu Davi, né, os irmãos conhecem, né, a história. Então, o pecado da iniquidade, para nós simplificarmos, é todo pecado planejado. Existem alguns pecados que eles são pecados inconscientes, pecados involuntários,
que é pecado, tá, irmãos? Não deixa de ser pecado. Porém, o pecado da iniquidade é o pecado que eu planejo, eu arquiteto para executar, ok? Nós também falamos sobre o que é pecado. Pecado é errar o alvo, ok? O que é errar o alvo? Eu saber o que é certo fazer, mas eu decidi fazer o errado. Vamos dar exemplo. Qual a orientação da palavra do Senhor? É para perdoar. Quando eu não perdoo, eu estou errando o alvo, ok? Por quê? Porque Deus já estabeleceu um padrão, né? Vocês vão ter mais para frente, ou já tiveram, a matéria de bibliologia, ok? E a Bíblia Sagrada, ela é o modelo, ela é o padrão que Deus estabeleceu para o ser humano para que ele pudesse viver, para que ele pudesse, né, caminhar. Então, todas as vezes que eu ando segundo os preceitos da palavra do Senhor, eu estou acertando o alvo, ok? Agora, quando eu decido, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, entendeu? Eu não vou perdoar. Então, eu estou fugindo dos preceitos da palavra do Senhor, eu estou errando o alvo. Também trouxemos também em sala, irmãos, um termo que é muito conhecido, que é a injustiça, ok? Então, a justiça, ela é algo comum nosso. Por quê? Porque nós não somos justos, ok? Então, ela refere-se à violação dos direitos e princípios estabelecidos por Deus, ok? Por exemplo, quando que acontece uma injustiça? Sempre é no tratamento com o próximo, ok? Então, quando nós tratamos algo com alguém, com o próximo, ela vai envolver ações e atitudes, né, que causam danos, opressão, desigualdade, contrariando o mandamento do Senhor. Trago como o mesmo exemplo, como o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Quando assim eu não faço, eu estou cometendo uma injustiça, ok? Então, é uma transgressão contra as leis humanas, mas, sobretudo, também contra a justiça de Deus. E nós, seres humanos, por natureza, nós não somos pessoas justas, ok? Então, nós cometemos uma injustiça. Trouxemos exemplos em sala, principalmente na vida de um pastor, de um dirigente de congregação, que ele pode facilmente cometer uma injustiça. Sempre quando ele for tratar um caso, ele ouvir apenas uma parte e não dar, né, a oportunidade para determinado irmão ou irmã também colocar, né, as suas evidências, a sua fala, e isso faz com que nós cometamos, né, algumas injustiças, ou nós julgamos a pessoa, né, pela aparência, ou julgamos o livro, né, pela capa, não damos a oportunidade para a pessoa também falar, né, e nós podemos cometer essa injustiça, ok, meus irmãos? A pergunta que não quer calar para nós aqui, serve como reflexão: será que nós estamos cometendo alguma injustiça com alguém? Com o pastor, com a irmã do ciclo de oração, com o jovem da Almadeb? Será que nós estamos cometendo alguma injustiça? Nós estamos incorrendo num pecado, ok? Também falamos sobre o pecado da impiedade, né? Pessoa ímpia, pessoa com uma índole má, ok? Até falamos aí dessas pessoas que vão lá no carnaval, que sabem o que estão fazendo, mas por natureza, ok? Eles querem distorcer a perfeita ordem, né? Eles querem violar, ok? Através de uma prática pecaminosa, ou seja, eles quebram conscientemente o mandamento do Senhor, ou seja, eles cometem o desrespeito à sua autoridade e à sua santidade, ok? Até vimos exemplos, né, muito sórdidos aí nesse carnaval, né, em que as pessoas distorcem o padrão divino, um padrão bíblico, simplesmente para atender à sua maldade, ok? Então, Deus, ele criou o mundo em sua perfeição de forma harmônica. Porém, o ser humano, pela maldade no coração do ser humano, por conta do pecado, ok?
ele distorceu tudo isso. Então o homem por si só, ele é incapaz de resolver o problema do pecado, pois somente através de Jesus Cristo, né, é que o problema será solucionado. Então, existem pessoas ímpias, isso é um pecado. Falamos também sobre o pecado da transgressão. Transgredir, já está falando, né? Existe um padrão estabelecido, uma lei, um comando, uma direção, uma ordem, e você decide deliberadamente descumprir aquela ordem. Citamos o exemplo de um motorista, quando ele está dirigindo o veículo, né? E aí a velocidade da via é para andar a 60 por hora, e ele decide descumprir essa ordem, né, essa lei de trânsito, e ele passa a dirigir acima, né, da velocidade permitida. O que ele está cometendo, irmãos? Ele está violando, ele está transgredindo uma ordem estabelecida, de maneira consciente, de maneira intencional. Isso se chama transgressão, ok? Então, ela ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, quando nós olhamos, né, a referência bíblica. Então, a transgressão é a violação intencional dos mandamentos de Deus, ok? É um desrespeito consciente da sua autoridade e a quebra, né, da harmonia da comunhão entre o ser humano e o nosso Criador. Aí nós entramos, irmãos, sobre a origem do pecado. Aonde se originou o pecado, né? E aí nós podemos falar aqui, o pecado ele se originou, né, no céu, aonde Satanás, ele deseja no coração, ele se sentiu ali superior a Deus, ele se sente ali que ele subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ok? Então Deus ele vê essa ação demoníaca, né? De Satanás, que até então era Lúcifer, que era o anjo de luz, e ali se originou o primeiro pecado. Ok? E o pecado ele trouxe consequências ali, né? Para Satanás e a terça parte dos anjos, que foram expulsos do jardim a qual eles faziam a guarda, ok? Então, para debater aqui, para debater com os irmãos, o que é pecado, né? Quando alguém fala, irmão, o que é pecado? Então, é uma ação, uma atitude contrária à vontade de Deus ou os princípios, né, que Deus estabeleceu. Pecado separa o homem de Deus. A única coisa que pode te separar do Senhor é o advento do pecado, ok? Pecado também, irmãos, é a desobediência às ordens de Deus. Pecado também é errar o alvo ou acertar o alvo errado. Então, quando se deu o primeiro pecado, se caso cai na prova, o primeiro pecado se deu, né, no advento, em que Lúcifer e a terça parte dos anjos transgridem, né, e querem ser maiores que o Senhor, né? Pecado do orgulho, da altivez, ok? Porém, aonde se cometeu o primeiro pecado no mundo? No jardim, ok? Quando Adão, ele desobedece a Deus, né? E come do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Então, qual é as diferenças aqui, né? Existe uma grande diferença. O pecado, irmãos, é toda ação ou pensamento que viola os princípios morais ou a vontade divina, afastando o ser humano da comunhão com Deus. Então, existe uma diferença aqui, falamos, a diferença entre elas, falamos sobre iniquidade, errar o alvo, transgressão, impiedade, ok? Então, o primeiro pecado, ele foi de Satanás, ok? Pecado do orgulho, da desobediência, o desejo de usurpar, né, a autoridade de Deus. Okay? Ele quis ser igual a Deus e governar o universo. Porém, Deus não permitiu. Então, o primeiro pecado foi a rebelião de Satanás e seus anjos contra Deus, ok?
movidos pelo orgulho e pelo desejo, né? Pela vontade de ser igual a Deus, ok? Porém, irmãos, a entrada do pecado na raça humana, a entrada do pecado no mundo, quando se deu? O pecado, ele entra na raça humana no momento em que Deus, ele estabeleceu ali uma ordem para Adão. Olha, Adão, vocês podem comer, vocês podem trabalhar na terra, vocês podem lavrar a terra. Porém, da árvore ali, ó, do conhecimento, do bem e do mal, você não vai comer. E o dia em que você comer, certamente morrereis. Ele foi tentado, a serpente aqui identificada como Satanás, ele questiona, né, a ordem de Deus, insinuando que ele seria como Deus se comesse do fruto proibido. Então, qual foi as consequências após aquela atitude? Ambos perceberam que estavam nus. E ao perceber que estavam nus, se sentiram vergonha, né? E tentaram se esconder de Deus. E quando confrontados pelo Senhor, Adão, ele aponta para Eva: foi a mulher que tu me deste, ok? E Eva aponta também, porque quando nós pecamos e somos pegos em nosso erro, na nossa falha, nós temos a tendência de tentar colocar a culpa no outro. E foi o que aconteceu. Então, Eva aqui, ela tenta jogar a responsabilidade sobre a serpente. E aí eles são expulsos do jardim, lembra? Porque lá no jardim não pode ter pecado, ok? E Deus anuncia ali as consequências da desobediência: sofrimento, trabalho árduo, a morte para Adão e Eva, além da expulsão do jardim, ok? E a separação espiritual de Deus ocorre e a morte física, ela passa a existir no mundo. Então, quando nós falamos de pecado original, nós estamos falando do pecado de Adão e Eva, que introduz, né, o conceito, né, de que ali aconteceu o primeiro pecado no mundo. Ou seja, a natureza do ser humano, ela foi corrompida pelo pecado. Ou seja, todos os seres humanos que nascem, ok? Nascem a partir da concepção, né, entre o homem e a mulher. Ele nasce com uma tendência, um desejo para o pecado, ok? E só há uma forma, né, de alcançar a redenção, né, contra o pecado. Então, Deus ele prometeu, através, né, que da semente da mulher, que um dia ele derrotaria Satanás, pisaria na tua cabeça. E essa promessa é vista como uma profecia sobre a vinda de Jesus Cristo para restaurar o relacionamento entre o homem e Deus, ok? Então, o impacto do pecado, né, na natureza afetou a humanidade, afetou toda a natureza, afetou a criação, introduzindo no mundo o sofrimento, porque o homem não nasceu para sofrer, porém, por conta do advento do pecado, o homem sofre. Também por conta da corrupção, então o homem por si só ele é corruptível, e a morte também ela entrou no mundo, ok, meus irmãos? E falando do pecado original, ok? Então o pecado original, ele é o estado, né, da corrupção da humanidade, ok? Então quando se trata do pecado original, está falando do primeiro pecado cometido por Adão e por Eva, que é o pecado da desobediência. E a partir daquele momento é que eles percebem que eles estavam nus. E a palavra do Senhor diz em Romanos que capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado cometido por Adão não afetou somente ele, mas afetou toda a humanidade. Por quê? Por causa da geração, né? Então, quando Eva, ela gera Caim e gera Abel, ambos nascem em pecado, com a tendência para o pecado, ok? Então,
após a queda, toda a humanidade foi acometida ou foi, né, arremetida à ideia de que nós também nascemos em pecado. Então, o pecado original, ele não é visto aqui, né, como um ato isolado de Adão. Até seria, né? Porque quem pecou? Não foi Adão? O que nós temos a ver com Adão? Ok? Mas a humanidade, ela começou, ela se originou em Adão. Ok? Então, a partir daquele momento, né, é que toda a humanidade, ao nascer, ela já nasce em pecado. E quais são as consequências, né? A separação de Deus. Acho que o maior problema do pecado, né? Porque tem, Rafael, o pecado é ruim? O pecado não é ruim, irmãos. Porque aonde que o pecado se torna ruim? É porque ele nos separa de Deus. E tudo que nos separa de Deus é pecado. Porque a palavra do Senhor diz que a fome, a angústia, a nudez, a espada, está lá em Romanos, capítulo 8. Nudez, a espada, o perigo, a angústia. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Porém, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Uma outra consequência, irmãos, é a morte espiritual e a morte física. Então, quando nós estamos vivendo numa vida na prática do pecado, nós temos uma morte espiritual, ok? Nós estamos morrendo, né? Espiritualmente falando e fisicamente falando, ok? Então, a morte é espiritual porque nós estamos separados de Deus. Então, quando nós estamos separados de Deus, consequentemente, nós estamos morrendo, ok? E também, um terceiro ponto para a nossa meditação é que nós temos desejo para o pecado. Paulo, ele afirma que, olha, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Porém, o bem que eu deveria praticar, que eu deveria fazer, esse eu não faço. Por quê? Porque por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos desejo pelo pecado. Então, a natureza humana ela foi corrompida, né? E agora há uma luta, né? Parece que fica o anjinho do bem aqui e o anjinho do mal aqui, né? E aí nós ficamos aqui ouvindo, porque é uma guerra interna dentro de nós, entre o que é certo fazer e o que é errado fazer, ok? Então, por isso que nós temos que matar os nossos desejos carnais e nos revestirmos, né, das armaduras de Deus, e que nós venhamos, né, irmãos, nos fortalecer no Espírito. Como é que fortalece o Espírito, irmãos? Através de uma vida de oração e também uma vida meditada na palavra do Senhor, ok? E a única forma de nós alcançarmos, né, a redenção é crendo, né, no Senhor Jesus. Então, há uma necessidade, né? Não tem como, irmãos, não há outro caminho. Não há uma outra forma de nós alcançarmos a redenção se não for através de Jesus Cristo, ok? Então, a vida do ser humano, ela está perdida, ok? Então, o ser humano ele está perdido, ok? Agora, se ele crê no Senhor Jesus Cristo, se ele for batizado, a palavra do Senhor diz que ele será salvo, ok? Então, é crendo no Senhor Jesus Cristo, batizando, né, nas águas batismais, como símbolo do novo nascimento, uma nova identidade, né? A palavra do Senhor nos garante que nós seremos salvos, ok? E aí nós falamos sobre a universalidade do pecado. Por quê? Porque o pecado não foi apenas lá para Adão, que pecou, consequentemente Eva. Não, o pecado ele se tornou universal. Por quê? Porque ele afeta e afetou todos os seres humanos que nascem com a natureza pecaminosa, ok? Também há um processo de transição hereditária. Então, porque é impensável nós aqui imaginarmos que uma criança, até usamos como exemplo, né, a nenezinha do nosso irmão lá, eu esqueci o nome dele, juntamente com a sua esposa, é impensável nós imaginarmos que aquela criança ela nasce em pecado. E é verdade, ela já tem uma natureza para o pecado. E ela também, em algum momento, ela vai necessitar de redenção. Amém, meus irmãos? Então,
nós vemos que o pecado original, ele estabeleceu uma ligação desde Adão até nós aqui. E até a humanidade que foi existindo no mundo, há uma ligação. Por quê? Porque todos nós que nascemos em decorrência da concepção entre o homem e a mulher, nós vemos que nós nascemos em pecado, ok? Por isso que Jesus Cristo, irmãos, ao vir ao mundo, ele não poderia vir pelo advento do relacionamento entre o homem e uma mulher, porque ele nasceria com a natureza pecaminosa. Porém, ele, através do Espírito Santo de Deus, que envolveu Maria, é que ele foi gerado, né? E o que nela foi gerado era o santo, o glorioso, o Filho de Deus, ok? Que veio para tirar todo o pecado da humanidade. Ok, meus irmãos? Então, existe uma ligação, né? Desde aquele pecado cometido por Adão até nós, nos dias de hoje, ok? O pecado também nos trouxe corrupção, ok? Então, o homem, por si só, ele não tem como ele obter desejo pela salvação. Por quê? Porque ele tem uma natureza corrupta, caída, pecaminosa. Porém, nós vemos que é a degradação moral. Todos nós, tá, irmãos? Incluindo nós aqui. Tá? Nós não somos melhores que ninguém, né? Nós somos pessoas corrompidas pelo pecado. Então, o homem deixou de ser puro, porque o homem foi criado perfeito, com uma natureza perfeita. Ao desobedecer a Deus, ele foi corrompido por Satanás, comeu e desobedeceu ao Senhor, né? Então, aquilo que era perfeito, ele se tornou manchado, imperfeito. Porém, essa corrupção, né, ela trouxe consequências para toda a humanidade, ok? Então, todos nós, todo ser humano, nenhum que nasça hoje, mas acabou de nascer, já nasce com a pecaminosidade do pecado, ok, meus irmãos? E aí nós fazemos aqui também um paralelo entre Cristo e Adão. Então, esse é um ponto crucial, ok? Então, por que Jesus Cristo existe um paralelo entre ele e Adão? Porque ambos foram criados por Deus, ok? E em Romanos 5, Paulo faz aqui um paralelo, ok? Eu vou ler para os irmãos. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de Adão, e por sua desobediência, a condenação se espalhou a todos, ou seja, o pecado ele entra no mundo através de Adão por conta da desobediência. E nós somos condenados por causa do pecado e da desobediência de Adão, ok? E a obediência de Cristo, ou seja, trouxe salvação, ok? Então, com a sua obediência, a vontade de Deus trouxe vida para a humanidade. Então, esse é um paralelo, ele é fundamental, porque enquanto Adão representa a origem do pecado, Jesus Cristo, ele tem a origem da redenção. Então, em Cristo, o que foi corrompido por Adão pode ser restaurado e a humanidade tem a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Por isso que fala, né, que ninguém tem a capacidade de alcançar o mérito da salvação se não for através de Jesus Cristo, através de crer que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, ok? Então, nós vemos que através, né, de Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação. E aí o último capítulo nós falamos sobre a força e a extensão do pecado. O pecado ele tem força, irmãos, ok? Lembra, aquilo que eu mais alimentar é o que vai se sobressair sobre as nossas vidas. Se eu alimento o meu espírito, se eu fortaleço o meu espírito, ele tende a se sobressair sobre os desejos da nossa carne, ok? Então, o poder do pecado, ele veio para dominar, ok? Então, o pecado, ele tem força, tem domínio, ele tem vícios, ele escraviza o ser humano, nós temos atração pelo pecado, nós temos vontade, desejo
para o pecado. Por quê? Porque o pecado ele corrompe, né, a vontade humana. Então a força do pecado ele tem a capacidade de corromper a vontade do ser humano, tornando a pessoa propensa a tomar decisões que sempre vão afastar elas de Deus, ok? Então, tudo isso faz parte da força e da extensão do pecado. Um outro ponto para nós analisarmos é sobre a natureza pecaminosa, ok? Nós fomos corrompidos e distorcidos por conta ou por causa do pecado, ok? Então, através da queda do homem, através da queda de Adão, né, a nossa natureza ela foi corrompida. Então, existe uma luta interna entre nós, ok? Então, o pecado ele afetou não somente nós, seres humanos, mas ele afetou toda a criação, ok? Um outro ponto para nós observarmos é que o pecado ele afetou todas as áreas da vida humana. Então, não tem nada na nossa vida que não foi afetada por conta, né, do pecado. E também podemos falar, para uma última reflexão, é sobre toda a humanidade. Então, nenhum sequer. Nem aqueles, nem, olha, todos nós fomos alcançados e atingidos e afetados por conta do pecado. Então, o pecado ele afetou toda a humanidade e todos nós estamos debaixo, tá? Então, ninguém está isento da influência do pecado, ok? Então, todos nós fomos alcançados por conta do pecado. Então, a hamartiologia, ela veio para explicar, né, a origem do pecado, a natureza do pecado, qual foi os impactos que ela trouxe na relação entre o ser humano e o Senhor e como que o homem consegue obter o seu relacionamento restaurado com Deus é somente através de Jesus Cristo, crendo na obra da salvação, crendo que o Senhor Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Agora, meus irmãos, eu quero apenas agradecer a Deus, a todos os irmãos que se empenharam, que estiveram lá todas as sextas-feiras, aprendendo sobre a matéria de antropologia e hamartiologia, né? E hoje nós fizemos apenas uma aula revisional e eu quero agradecer a Deus que você continue, que você se esforce para aprender mais e mais a palavra do Senhor. Tenho plena convicção que você sai dessa matéria com seu conhecimento mais aguçado, com seu conhecimento, né, mais abrangido aí, né, sobre essa matéria. E eu espero ter atingido o objetivo, né, para qual o Senhor nos capacitou para orientar os irmãos acerca da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, eu quero agradecer você, né, pela oportunidade e nos vemos aí em breve em mais uma matéria do curso teológico, né, da FAESP Extensão Francisco Morato. Que Deus em Cristo os abençoe. Deixo aqui, né, o meu forte abraço a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém.